Christus ist der Grund und
Sejam bem-vindos todos nessa manhã. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos abençoar da riqueza da sua graça, assim como os cantores agora cantaram louvor, honra, glória, adoração, seja trazido a Ele. Para isso que viemos aqui, para lhe trazer louvor e a gratidão por aquilo que Ele fez de bom em nós. E o coral também cantou que o Senhor, para que o Senhor envie o seu Espírito e o poder do seu Espírito Santo. Também isso nós desejamos, que todas as promessas que Ele nos deu, especialmente a promessa do Pai, que possa se tornar realidade no nosso meio. Primeiramente, vamos nos levantar e pedir a bênção do Senhor. Amado Senhor e Salvador, nós te agradecemos por podermos vir a Ti também nesta hora da manhã. Abençoa-nos a todos juntamente quando ouvimos a Tua palavra, que não sejamos somente ouvintes da palavra, mas que possamos receber tudo no coração fino e bom, para que Tu possas nos fortificar a fé de tal forma que possamos fazer de acordo com aquilo que Tu nos dizes. Do que quer que se trate, na vida pessoal, seja na congregação, seja no trato com colegas, com outros, nós te agradecemos que Tu preparaste tudo para nós, o que é necessário, mas especialmente prepara-nos adiante para a Tua vinda em breve. Nós te agradecemos por Tua graça e por Tua fidelidade. Amém. Vamos cantar primeiramente um hino, número 14. Número 14, vamos cantar do livrinho aqui, Chuvas e Bênçãos Devem Cair. Chama a boca eterna. Chuvas e bênçãos devem cair. Chama a boca eterna. Tempos de eterno refrigério. Nos anuncia a promessa. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envie as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Então Jesus é honrado. E nos montes e nos vales já se ouve anúncio da chuva. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envie as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Chuvas e bênçãos são tuas. Dá-nos o tempo do refrigério. Cumpre a Tua palavra agora em nós. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus. Chuvas e bênçãos devem cair. Abra as portas para as correntes. Agora, quando nos inclinamos diante de Ti. Agora, quando clamamos para Ti. Chuvas de bênçãos. Chuvas e bênçãos são Tuas. Ou são necessárias. Gotas da graça, elas caem. Envia as correntes, ó Deus.
Amém. Louvor e gratidão por isso que cantamos aqui. E eu creio que é isso que está no nosso coração, que temos anseio aqui a terceira estrofe. Dá-nos o tempo do refrigério. Isso tem que ser vivo dentro de nós. Esse anseio, dá-nos o tempo do refrigério. Cumpre a tua palavra agora em nós. Porque Ele disse, nós podemos nos colocar nisso. E o tempo do refrigério, podemos esperar. Nós louvaremos ainda adiante o Senhor e Redentor. Eu primeiro quero passar todas as saudações que nos alcançaram. Há um número grande que veio. Congregações de Romênia, de Krishnapoka, de Timisoara, nos deixam saudar. Os irmãos de Edmonton, no Canadá, nosso irmão Wendell, que vem de Wendell, está no nosso meio também, seja saudado de forma especial. Eu esqueci ontem. Então, dos irmãos de Lyon, do irmão Hervé, irmão Manasseh, também nosso irmão Müller, do Mar Báltico, os nossos irmãos de Paris, Didier e Gilbert, nos deixam saudar. O irmão Vincent, de Liège, de Lüttich, e de Portugal, o irmão Leg, irmão José. Também alguns irmãos temos aqui no nosso meio que nos saudaram, nos visitaram, que queriam ter comunhão conosco, com o Senhor, na palavra. Tivemos ontem a oportunidade de ter a ceia do Senhor um com os outros. Eu me alegrei, tenho que dizer sinceramente, que de ter tal atmosfera aqui, fortificou a fé, e eu creio que nos edificou a todos. Eu me alegrei por podermos ter a memória dessa Santa Ceia e nos confraternizar uns com os outros. Nós temos nossos irmãos aqui da Suíça que nos estão visitando nesse fim de semana. Que o Senhor possa vos recompensar por esse esforço que fizeram, também todos os outros que tomaram a viagem consigo para ter comunhão conosco aqui. Temos nosso irmão de Joanesburgo aqui, o irmão Justin, e de Kinshasa temos também o irmão Justin e nosso irmão Joseph de Kinshasa, e irmão Michael também está aqui, que vive em Londres, mas se preocupa muito na área do Paquistão. E quem temos ainda mais? Quem nós esquecemos? Eu espero que não esquecemos de ninguém. O Senhor não esquece ninguém. E Ele veio ao nosso coração e nós nos alegramos por podermos ter parte todo como congregação daquilo que Deus faz. Talvez vamos cantar mais uns corinhos, então o irmão Borg virá nos ler a palavra de introdução. Vamos cantar o corinho número 11. Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso? Não é Ele maravilhoso, maravilhoso? Não visto, não ouvido, mas esclarecido em Sua palavra. Não é Ele maravilhoso, maravilhoso? Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso. Sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Sim visto, sim ouvido, porque esclarecido pelo seu Espírito. Sim, Ele é maravilhoso, maravilhoso. Eu esqueci de mencionar totalmente o irmão Elias Nhag no nosso meio, desejar as boas-vindas, que ele trouxe a maior parte das saudações que eu li aqui, e se Deus quiser também, no fim, na proclamação, chamaremos alguns irmãos para passarem suas saudações, talvez então, para também agradecer ao Senhor. Vamos cantar o corinho número 12, Cada dia com Jesus é mais belo que o dia anterior. Cada dia com Jesus é mais belo que o dia anterior.
Cada dia com Jesus, eu o amo mais e mais. Jesus, Ele me ama e me guia. Eu vivo somente para a sua honra. Cada dia com Jesus é mais belo que o dia anterior. Somente crê, somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Amém. Jesus está aqui. Assim nós cantamos. E nisso nós cremos. Nós não somente cantamos, mas nós cremos que o Senhor também, hoje, nesta manhã, está no nosso meio para nos abençoar novamente. Nós somos gratos por ontem à noite, pela palavra que ouvimos, pela ceia do Senhor que pudemos ter uns com os outros e com o Senhor pelo lava-pés. Eu creio que o Senhor nos abençoou muito ontem à noite. E também nesta manhã, nós confiamos que o Senhor nos abençoará, que Ele revelará a sua presença e que Ele novamente nos ajudará e abençoará. Nós cantamos, abra as portas, as correntes, que não somente cantemos, que de fato e na verdade hoje, nessa manhã, possa acontecer. Antes de orarmos mais uma vez juntamente, eu leio uma palavra de um salmo, qual seja Salmo 103, alguns versículos. Um salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Louve, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, ou o que Ele fez de bem para você. Louvor e gratidão. Não esqueça o que o Senhor fez de bom em você, ou a você e a mim. Nós somos pessoas. Assim, nós cantamos em um hino, pessoas esquecidas e fracas. Mas o Senhor possa nos conceder essa graça de jamais esquecer o que Ele fez por nós na cruz do Gólgota, por Jesus Cristo. Não esqueça o que Ele fez de bom a ti. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades ou pecados, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da perdição, quem te coroa de graça e misericórdia.
Louvor e gratidão sejam o nome do Senhor, quem supra a tua idade com tudo de bom, para que a tua mocidade se renove como a da águia. Louvor e gratidão. Para nós mais idosos, irmãos mais idosos, essa é uma palavra maravilhosa, que supre a tua idade com boas coisas, que aconteça na minha vida, na vida de todos nós, que se renove a nossa mocidade como a da águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Ele fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor também não deixou-nos saber os seus caminhos, os mistérios da palavra não nos revelou. Não somos gratos por isso. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Louvor e gratidão. Por isso eu sou grato a Deus. Não, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade ou graça para com os que o temem. Aleluia. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões, como um pai se compadece de seus filhos. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Louvor e gratidão sejam o nome do Senhor. Talvez até aqui. Vamos agora nos levantar e juntos agradecer ao Senhor e pedir por sua bênção para esse culto a Deus. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar aqui nessa manhã, na tua presença, chegarmos para te agradecer por tudo de bem, tudo de bom que tu até hoje fizeste em todos nós, por todos os caminhos nos quais tu nos guiaste. E nós te agradecemos por tu mesmo estares no nosso meio. Nós nos saudamos uns aos outros. Nós saudamos a ti, Senhor, no nosso meio, como o Deus vivo, que por Jesus Cristo se revelou. Senhor, toma esta reunião nas tuas mãos. Opere e guie por teu Espírito Santo. Chegue com todos nós ao teu direito. Tu conheces e sabes todas as aflições no meio do teu povo, também entre nós, nessa manhã, também no nosso meio. Ajuda-nos, tem misericórdia de nós, cura os enfermos no nosso meio, os fracos. Por favor, Senhor, conceda isso nesta manhã, quando estamos reunidos no teu nome, quando estamos olhando para ti. Deixa a plena vitória do Gólgota se tornar revelada no nosso meio, para a glorificação do teu nome. Nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor por sabermos que o Senhor ainda chama hoje, mas a pergunta é: quem vem a Ele? Quem quer se aproximar dEle? Quem quer ser salvo? Quem quer aceitar a salvação? Ninguém quer ter isso. Ele chama, ele bate, mas as pessoas não querem saber nada dele. Talvez somente de acordo com as suas mentes, mas os corações estão vazios, estão fechados. Mas nós ouvimos há pouco tempo, na pregação do nosso amado irmão Branham, quando ele disse: nosso Senhor quer tomar posse total de nossa vida, de nosso coração. Ele não quer apenas deixar que ele entre um pouco, mas que ele tome conta totalmente, completamente contra o nosso coração. É por isso que somos gratos, porque ele ainda chama hoje e que podemos nos vir rapidamente a ele, pedindo por sua bênção, por sua força e seu apoio. Antes da oração conjunta, deixe-nos ler alguns versículos de Tiago 1, antes de orarmos, talvez a partir do versículo 19. Tiago 1, a partir do versículo 19. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E quem quer se enganar a si mesmo? Ninguém quer. Aqui está escrito, e essa é uma afirmação muito importante: mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Do contrário, estareis enganando-vos a vós mesmos. Pois quem é apenas ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Talvez somente até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Eu creio, é tão claro que cada um pode entender o que é dito aqui. Deus nos ajude, Ele possa nos conceder graça e força a todos nós, para que não venhamos aqui apenas para ouvir, mas como está escrito, assim como nós lemos, para que nos tornemos praticantes da palavra. Irmãos e irmãs, de nós mesmos é difícil nos tornar assim, mas Deus está na condição, Ele é capaz de nos levar até isso. E nele nós confiamos também hoje à noite. Ele nos abençoará da riqueza da sua graça. Ele falará conosco. Vamos agora nos levantar para pedir por sua bênção. Fiel Deus, nós estamos reunidos novamente aqui, no Teu glorioso e maravilhoso nome de Jesus. Nós te agradecemos a Ti por todas as preciosas palavras. Em todos os lugares onde nós abrimos as Escrituras, há palavras de vida que podem ser encontradas e lidas. E, Senhor, concede-nos a graça de não sermos
ouvintes em vão, mas nos deixa ser cumpridores da Tua palavra. Deixa-nos, fiel Deus, andar na fé e deixa-nos também fazer as obras que Tua palavra exige. Senhor, conceda isso a mim, conceda isso a todos nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, precisamos, Senhor, que não apenas, Senhor, falemos de Tua palavra, que não apenas ouçamos a Tua palavra, mas que possamos ir e dar frutos ao Senhor. Conceda graça ao Teu povo, conceda a mim e a todos nós graça, ó Deus. Nós estamos aqui juntos. Senhor, somente a Tua palavra nos dá o verdadeiro conforto, nos dá a verdadeira vida. Senhor, tira de nós tudo o que ainda possa estar no Teu caminho. A Tua palavra diz, por isso, tirai toda a impureza e o último resquício de malícia. Senhor, permita que nós sejamos libertos de tudo e deixa-nos andar em mansidão e humildade e que atentamos à Tua palavra, Senhor. Conceda graça, Senhor. Nós te pedimos, tem misericórdia de todos nós, também agora, nesta hora. O Teu nome seja honrado. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu desejaria que pudéssemos continuar cantando para que pudéssemos nos alegrar no Senhor. O pregar se torna cada vez mais difícil e o cantar ainda conseguiremos com a ajuda de Deus. Sim, nós precisamos dar mais atenção às aflições individuais. Elas têm que ir ao nosso coração como se fôssemos nós que estivéssemos lá no hospital e esperando por ajuda e resgate. Vocês sabem como é? Enquanto uma pessoa estiver saudável, ela não sabe o que ela tem. Então, quando já não passa-se tão bem, então se percebe. Então, queremos ser gratos, então começa o tempo da lamentação. Essas são assim as aflições que constatamos na vida. Mas, graças seja a Deus, ainda não é tarde demais. Eu sei que a maioria dos filhos de Deus busca e encontra a sua resposta nas Santas Escrituras. E, com certeza, já foi comprovado centenas de milhares de vezes que pessoas em uma situação de aflição, de emergência, pedem a Deus que as atenda e Ele o faz. Mas também há casos onde lemos uma palavra aqui e outra ali e mesmo assim não conseguimos encontrar uma resposta para o que está na nossa mente no momento, ou movendo-nos no momento. Então, o irmão Branham, provavelmente, ele deu a instrução e disse, se vocês tiverem alguma coisa e ainda não tiverem recebido a resposta para isso, então vão diante do Senhor. Mas onde estão as pessoas hoje? E nós queremos admitir isso abertamente. Onde estão as pessoas hoje? Eu refiro-me a nós agora. Onde estamos nós quando tem que ir, que nós tenhamos que nos apresentar diante da face de Deus, já tenhamos que ser forçados, não queremos, mas somos forçados a ir para receber a resposta. Mas com Deus todas as coisas são possíveis. E assim nós queremos crer que não venha o desespero, mas que a fé se prove e a resposta de Deus venha. Agora nós temos hoje uma hora de ensinamento bíblico e ela é sempre mais difícil. Era para ser uma sessão de oração. Eu vejo que a irmã In está aqui de novo, de volta. Sim, agora estaremos quase no número cheio, mas totalmente número cheio estaremos quando o salão estiver cheio e pudermos agradecer ao Senhor sem nenhuma preocupação
Isso é que nós todos estamos esperando. Mas nós temos que aprender a agradecer a Deus em todas as situações, pois assim está escrito. Eu tinha pensamentos que eu queria dizer sim às saudações, eu já passei. E depois eu quis ler algumas passagens da Bíblia conosco. Nós já ouvimos da carta de Tiago e já foi levantada a pergunta até que ponto a palavra do Senhor pôde ser capaz de operar em nós e também o Espírito de Deus. Há duas ou três coisas que eu não posso crer. Isso não deveria surpreender ninguém, mas simplesmente existem isso. E eu espero que vocês concordem com minha opinião, mesmo que seja sobre não crer em algo. Em maior parte, nós concordamos com aquilo que é crido, que pode ser crido, mas às vezes pode ser também o contrário. Para não ficar segurando vocês nisso, eu não posso crer que de uma mesma fonte venha o doce e o amargo. Vocês também não podem crer nisso assim? Não. E eu não posso crer nisso porque a Bíblia o diz assim. Há coisas que eu creio porque a Bíblia assim o diz. E há coisas que eu não creio porque a Bíblia assim o diz. E a Bíblia diz, de uma mesma fonte não pode vir doce e amargo. A fonte pode ser movida um pouco, pode até mesmo ser lançada em turbulência, talvez, mas ela não pode ser girada a 180 graus, não pode ser alterada. O que está dentro tem que sair. Não há outra maneira. A segunda coisa vai na mesma direção. Eu não posso crer que filhos de Deus tenham uma natureza demoníaca. Eu não posso. Eu posso crer que os filhos de Deus passem por provações. Eu posso crer que eles caiam com o nariz no chão. Também posso crer que eles se levantem novamente. Eu posso crer muitas coisas, mas eu não posso crer que filhos de Deus tenham a natureza do diabo. Eu não posso crer nisso. E poderíamos continuar essa lista, talvez adiante, com o propósito da autoprovação. E não queremos aplicar o padrão aos outros, mas a nós mesmos. E nos perguntar até que ponto Deus foi capaz de chegar ao seu direito em nós. Se de fato uma nova vida divina pôde se tornar revelada, de acordo com a palavra da Escritura, 2 Coríntios 5, provavelmente 18, 19, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas agora ainda há palavras das Escrituras que também devemos que levar ao coração. De minha parte, Efésios 4. Rejeitai o velho homem. Há também coisas que ainda podem se apegar a uma pessoa, apesar de sua renovação interior. Podem ser hábitos, podem ser certos tipos de coisas. E então temos que reconhecer isso e descartar. Esse versículo foi enfatizado em Tiago 1, 21.
Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio de da maldade, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa ou capaz para salvar as vossas almas. E atrás disso está: mas sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Do contrário, estareis enganando-vos a vós mesmos. Onde começa e onde termina? Onde começa o auto-engano e onde ele termina? Nós sabemos o que os outros devem fazer, mas aqui cada um de nós é tratado bem pessoalmente. E eu quero dizer com propósito, porque Deus nos quer ajudar. Ele não nos quer deixar nesse estado, mas Ele quer ajudar. Então tudo é resumido no versículo 26. Se alguém pensa servir a Deus e não controla a sua língua, ou não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua adoração é nula e sem efeito. Também isso é possível, que nós enganemos o nosso próprio coração. Nós não sentimos mais, nós não constatamos mais que as coisas não são assim como deveriam ser. E aqui, novamente, como nós já lemos algumas vezes, está aqui a língua que precisa ser controlada, ou estar com rédeas. Se pudéssemos aprender a falar somente quando podemos, com aquilo que temos a dizer, que possamos ser uma bênção para os outros. Se já ao menos pudéssemos fazer o começo com isso, que não sobrecarreguemos os outros, seja por meio de suspeitas, rumores ou qualquer outra coisa, mas servindo, pudéssemos começar servindo e ajudar uns aos outros. Quantas vezes as pessoas são sobrecarregadas com coisas que sequer podem suportar, com as quais não conseguem lidar, para as quais não tem solução. E, no entanto, está escrito: lançai todas as vossas preocupações sobre Ele. Certamente, cada um de nós, sem exceção, poderia falar sobre o que move você, eu ou nós todos, mas nós não estamos aí mas como filhos de Deus, nós temos a tarefa de estar disponíveis para o Senhor. E pelas conversas, pelo falar, pode-se enrolar as coisas centenas de vezes, a menos que Deus as resolva e dê uma resposta. Caso contrário, apenas conversamos e conversamos sem que isso tenha qualquer utilidade. A propósito, provavelmente foi no Sermão da Montanha, eu tive que pensar nisso hoje, pouco antes do culto. Mesmo que sobre nós ou sobre alguém, não importa, for dito alguma coisa, e se não for verdade, nós devemos ficar alegres com isso. Deveríamos até nos regozijar. Mateus 5, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus.
porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Na verdade, o que se trata aqui, basicamente, é o seguinte: assim como o Senhor e todos os que carregaram sua palavra, eles foram o alvo do inimigo, assim também é hoje. E o diabo, ele receberá o Papa ainda com grandes honras entre 80 mil muçulmanos no estádio de futebol de Casablanca e o deixará em paz. Tudo que se ouve nos noticiários é que 80 mil muçulmanos, e você sabe o conflito entre muçulmanos e cristãos, mas o homem que já ensaboou o mundo inteiro, ainda ele vai lá e as pessoas estão constantemente interrompendo por entusiasmo e ele sequer pertence a eles. Mas é ele aquele que tem que desempenhar esse papel. E as coisas vão indo muito bem, muito bem. Eu vi duas pessoas, provavelmente em Hamburgo, no aeroporto, mas isso é uma piada, aliás. Um diz para o outro em inglês: você sabe por que o Papa sempre beija o chão quando chega em algum lugar no país? E o outro diz: não, como poderia saber? Sim, ele disse: qualquer pessoa que tenha voado com a Itália agradece a Deus de qualquer forma quando chega em algum lugar em segurança. Mas isso assim não é o caso. Isso assim não é o caso. Para mim, se trata de muito mais, de muito mais. Sequer por essas coisas externas. Desde que o diabo fique com aqueles que de alguma forma são pensados para ele ou lhe pertencem, mas que Deus também afirme sua reivindicação ao seu povo. É disso que se trata. Não se trata de enfatizar ou descartar ou destacar, descartar, ressaltar os aspectos negativos, mas de fazer uma comparação e dizer: Senhor, onde e como estamos nós? O que tu pretende fazer conosco? Até que ponto você pode já ir conosco? E o que está por vir? Em primeiro lugar, precisamos absolutamente aprender as regras espirituais para ser um crente. Não funcionará de outra forma, de forma nenhuma. E eu gostaria de colocar uma palavra aqui na sala, a palavra congregação. Sempre que alguma coisa surge, então a palavra congregação é usada globalmente, mesmo que apenas uma pessoa seja afetada de alguma forma. E eu penso que isso não está certo. Se houver alguma coisa lá que não seja certo, então não deveríamos dizer em geral: sim, na congregação algo não está certo e toda a congregação. Não, não toda a congregação. Mas em algum lugar pode ser que não está certo, mas não devemos sempre, de forma geral, envolver a congregação em tudo, ou puxar a congregação em tudo. A congregação é irrepreensível. Sim, que há coisas individuais, seja com você ou comigo, com as quais nós temos que lidar, e se formos completamente honestos e sinceros, nós na vida tomamos certas decisões, estamos convencidos de que foram tomadas diante de Deus. Mais tarde, descobriu-se que provavelmente não foi assim. E eu poderia até ir um passo adiante, quando pessoas chegaram até atuar dons 100% convictas de que o Senhor havia falado, e a vontade de Deus foi revelada, assim parecia. Não teve que sempre ser assim. Deus somente é o infalível, aquele que jamais errou e nunca poderá errar,
que nunca precisará reverter uma decisão ou dizer assim, eu provavelmente deveria fazer isso de forma diferente agora. Mas nós, como seres humanos, nós temos que reconhecer tantas coisas que não podemos tomar todas as decisões de forma correta. E se esse for o caso assim, então não devemos nos prender a isso ou ficar segurados nisso e também não impedir os outros de segurá-los. Mas devemos então continuar juntos nosso caminho com Deus. Não há outra maneira. Nós não estamos aí para impedir uns aos outros, nós estamos aí para encorajar uns aos outros, para confortar uns aos outros, para apoiar os braços uns dos outros, para seguir adiante com o Senhor. Mas também estamos aí para permitir que a palavra de Deus fale a justiça, que tenha razão. Isso também tem que acontecer, acontecerá não de acordo com a nossa vontade. E a decisão de Deus sempre pode ser diferente do que nós achamos que deveria ser. Vamos ser sinceros. Há duas opiniões diferentes, mas cada uma delas está convicta de que ela ou ele ou ela, ou ele e ele, como quer que seja, não importa, esteja com razão. E um ora, Senhor, eu te agradeço por tu me teres revelado isso assim, dessa forma, louvado seja o teu nome. E o outro diz a mesma coisa. Senhor, eu te agradeço por tu deixares isso tão claro para mim, que brilhe tão intensamente como o sol no céu. Para ambos está claro, cada um por si. Mas não há nada em comum. Sim, mas então o quê? E o que então? E isso não é um caso isolado, isso acontece repetidamente. E é por isso nós teremos que ir para que em todas as decisões nós tomemos, deixemos valer a palavra do Senhor. Não como nós sentimos, como seja confortável, agradável no nosso coração. Quem não está confortável no seu coração quando acha que está certo? E somente nos sentimos mal, como percebemos que estamos errados, mas aqui não se trata de saber se alguém está com razão ou sem razão, mas eu penso que deveríamos nos esforçar com toda sinceridade, interiormente, de permitir que Deus chegue ao seu direito, para que a palavra de Deus mantenha a razão. E então pode ainda acontecer que uma pessoa pegue uma passagem da Bíblia para se valer de seus direitos, e o outro também não dormiu, ele pega outra passagem bíblica e também se ajuda assim para ao seu direito. Agora, ambos estão certos, novamente, cada um até com uma passagem bíblica, mas então ainda não vale. Então, uma questão tem que ser equilibrada e examinada com outras passagens bíblicas, até que fique claro diante da face de Deus o que agora é válido diante dele. Lá haviam várias passagens bíblicas que eu realmente queria ler, mas quando se chega aqui na frente e não se está assim bem preparado, mas aqui temos em 1 Pedro, no capítulo 4, algumas indicações muito importantes. A partir do versículo 7, nos é dito que o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, ou para oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor divino, isso já dissemos repetidas vezes, já
cobriu tudo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas agora ainda vai adiante. Sendo hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E agora vem o versículo. Se alguém fala, que suas palavras sejam como oráculos de Deus. Antes falamos que nossa língua, nossa boca deve ser consagrada ao Senhor, e aqui chega até o ponto que nossas palavras, ou seja, quando alguém fala, então sejam suas palavras como expressões, palavras de Deus. Vocês sabem o que são expressões de Deus, assim diz o Senhor. Essas são expressões de Deus. Palavras que saíram de sua boca. Portanto, nós temos que dizer aquilo que Deus disse. E somente então Deus realmente falou. Caso contrário, nós falamos ao largo dele e assim ao largo da causa. Se alguém tem algum serviço a prestar, faça-o com a força que Deus lhe concede, para que em todos os casos Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. E é isso o que todos nós queremos. Mas agora vamos até o capítulo 5, a partir do versículo 8. Sede sóbrios, sejam vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda... Vocês todos conhecem a passagem bíblica. Agora, a partir do versículo 12. Essas coisas vos escrevi por intermédio de Silvano, como sou convicto, irmão fiel, para vos exortar e testificar que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis permanecer. Antes, certas coisas foram explicadas e então é resumido e é dito aqui com a exortação, e testifico a vós que essa é a verdadeira graça de Deus, na qual deveis estar. Pedro também tinha o coração de pastor. Ele aqui, como disse, vocês podem ler por vocês mesmos. Ele disse aqui certas coisas no versículo 7. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações, porque ele cuida de vós. E então, o que faz parte disso, ele conclui no versículo 11. Seu é o poder para todo sempre. Amém. A questão é hoje de que Deus, Ele quer nos mostrar, passar diante dos nossos olhos o estado da graça, a graça de Deus nas situações da vida, nas decisões, seja o que quer que seja, e também a graça de Deus revelada na congregação. Uma pessoa a quem foi concedida a graça transmitirá essa graça, porque ela não pode fazer outra coisa. Aqui, em 2 Coríntios 7, Paulo escreve, há também algumas coisas lá também, a partir do versículo 2. Vamos encontrar a entrada, não prejudicamos a ninguém, ou fizemos injustiça, a ninguém arruinamos, não tiramos vantagem de ninguém. Não estou dizendo isso para condenar. Eu
Já vos expliquei anteriormente que vos carregamos em nossos corações. Aqui, o apóstolo Paulo explica a linha de pensamento, deixa-nos encontrar a entrada em seus corações. Não prejudicamos a ninguém, ou causamos injustiça a ninguém. Não arruinamos a ninguém. Não tiramos vantagem de ninguém. Talvez eu possa também dizer isso. Eu sei que temos que ser lentos com a autoavaliação, mas eu espero, diante de Deus, que eu possa dizer o mesmo. O que Deus quer é entrada em nosso coração. Ele quer que sua palavra penetre em nós. E então ele diz sobre a aflição, do versículo 9, regozijo-me agora, não porque tenhais sido afligidos, mas porque por meio da vossa aflição fostes levados ao arrependimento, pois a vossa aflição foi o que Deus quis que fosse, de modo que não sereis prejudicados de modo algum de nossa parte. Porque a aflição ou tristeza que Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém precisa se arrepender. Mas as tribulações do mundo operam a morte. Em todas as coisas há sempre essas duas coisas. Ou seja, um suspiro. Em Romanos 8, é falado do gemido normal daqueles que receberam o Espírito como o dom das primícias. E eles gemem em si mesmos, no seu interior, juntamente com toda a criação, desejando a revelação dos filhos de Deus. Então, Tiago escreve, não suspirais uns contra os outros, amados irmãos, pois o Senhor está próximo. Sempre se trata como está um caso e do que se trata. Aqui, nós ouvimos sobre essa tristeza ou aflição. Há um tipo de aflição ou tristeza que vem de Deus, que opera para a nossa salvação e para a bênção se torna. Então, essa é uma aflição divina e espiritual. Mas se for de natureza mundana ou terrena, então lemos aqui que ela causa a morte. Ela só pode atuar a morte lá onde havia vida antes. Se não havia vida antes, então não pode causar a morte. Quem deve morrer duas vezes? Poucos apenas. Mas aqui se trata de diferenciar. Quando o inimigo tem a sua mão na coisa e nós percebemos que se trata de assuntos mundanos, afinal de contas, e nos deixamos arrastar para baixo, eles podem nos arrastar para a morte espiritual. E é por isso que é necessário discernir como a coisa está e como ela nos afeta para reconhecer se disso vem salvação e bênção. Se um arrependimento interior, como está escrito aqui, é revelado para a salvação, da qual não é preciso se arrepender, ou, como está escrito mais adiante, a aflição do mundo, por outro lado, opera a morte. Pois vede que essa vossa aflição que agrada a Deus, que efeito produziu em vós. Se algo for de Deus, então receberemos a aprovação interna de Deus para isso. E o Senhor poderá colocar sua bênção nisso. Se o inimigo tem a sua mão nisso, é de natureza mundana. E nós somos atraídos para isso.
e perdemos a vida espiritual por causa de coisas que são terrenas e humanas. Isso não pode acontecer. Em cada caso, temos que discernir com o que estamos lidando. E isso nós reconhecemos pelo impacto que isso tem em nossas vidas. Havia mais uma passagem que eu queria ler em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31 até o fim. Agora, quer comer ou beber ou fazer qualquer coisa, tudo aqui está incluído, fazei tudo para a glorificação de Deus. Não ofendam os judeus, nem os gregos, nem a congregação de Deus. Não vos torneis causa de tropeço para eles. Assim como eu também vivo para agradar a todos, em todos os sentidos, não buscando o meu próprio benefício, mas o de muitos, para que sejam salvos. Uma pessoa que vive para Deus sempre terá em mente a salvação e a redenção dos outros diante dos seus olhos. Quem não consegue fazer isso com aquilo que ele diz, com aquilo que ele atua, com aquilo que ele decide, tem que se provar diante de Deus. Aqui está. Portanto, não tornei-vos causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a congregação de Deus. Assim como também em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito ou benefício, mas o de muitos, para que sejam salvos. Em tudo e repetidamente fica uma coisa revelada: o amor de Deus que foi recebido, vivenciado e vivido. E uma pessoa que vivenciou assim esse amor de Deus dessa maneira é compelida a passá-lo adiante, a compartilhá-lo. Se for aceito, ficamos felizes. Se não for aceito, ficamos tristes. Mas nós queremos que nós vivamos para o comprazer de Deus, não olhando para a nossa vantagem, mas que todos possam ser ajudados e que nenhuma pessoa possa ficar atrás da graça de Deus e ninguém seja envergonhado. Ainda havia 2 ou 3 passagens, mas o tempo já acabou e nós queríamos orar para que Deus chegue ao seu direito. Em todos os lugares onde vamos, há aflições. Elas não somente estão aqui, elas estão em outros lugares. E o clamor dos filhos de Deus se torna cada vez mais forte. Que possamos, que a fé possa vir, que nos torna capazes de agir. Como o irmão Branham disse uma vez, não é somente a espada do Espírito que vale, mas a mão forte da fé que pode pegar a espada e manejá-la. Nós esperamos e cremos que isso acontecerá em breve. A espada de Deus, a palavra de Deus, tem que ser mais uma vez sentida. Tem que haver uma justificação divina, uma ordem divina e uma orientação divina, uma correção. Tudo tem que chegar ao ponto que o Senhor possa olhar com prazer a nós e não ficar irado conosco, mas que possa nos abençoar para que possamos ser uma bênção para outros. Vamos levar isso ao nosso coração, o que ouvimos,
para que Deus possa se manifestar em nós e por meio de nós e chegar ao seu direito. Tem que começar que o seu e o meu coração, a sua língua e a minha língua sejam circuncidadas. Que nós, em relação às coisas que nós falamos, que nós possamos medir, isso sabemos todos. Uns, talvez outros, um melhor, outro pior. O que nos move, isso nós ou temos até que, às vezes, passar adiante, mas vamos aprender a levar tudo ao Senhor. Ele é o único que tem a solução para o meu e para o teu problema. Que sequer tem a solução para todos os problemas. Afinal de contas, basicamente é o Senhor que quer e fará tudo em todos. E o fará também. Nós somos aqueles com os quais Ele quer fazer. E se pudermos crer, também veremos a glória de Deus. Mas vamos começar que nós esse falar uns com os outros, mesmo que alguém tome decisões, eu digo isso assim com sinceridade. Por fora, as coisas podem até parecer muito claras. E ninguém conhece as circunstâncias mais profundas, mas todos julgam e não sabem do que se trata. Vamos nos poupar de qualquer julgamento e esperar até que se cumpra a palavra que está escrita. Não julgueis antes do tempo, até que se manifeste o que está oculto no coração. E então nós não julgamos do ouvir dizer, mas então ficamos felizes por não termos sido julgados por Deus. Também essa graça nós temos que reconhecer. Algumas pessoas chegam em situações sem que tenham quisto isso. Se vocês perguntassem a muitos que já passaram por coisas muito difíceis, você queria isso? Foi a sua decisão? Não. Eles dariam liberdade ao clamor da alma e diriam, não, jamais eu quis isso. E, no entanto, isso pode acontecer de uma forma para um, para o outro de outra forma. Mas uma coisa é certa. Quem tem o amor de Deus que foi colocado no seu coração, tudo serve para o seu bem, se não até para o melhor. Mesmo se bebermos algo mortal, isso não nos fará mal. Pela graça de Deus, sairemos com a sua vitória e com o seu poder. Eu espero de Deus, em breve, algo. Assim não pode continuar. E eu creio que todos nós pensamos. Mas nós temos que preparar o chão para o Senhor. Nós temos que reconhecer o que está no seu caminho. E isso nós temos que arrumar. Não somente com palavras e na boa fé, mas como nós ouvimos, a fé sem obras é morta em si mesma. Nós podemos nos sentar aqui sob o eco da palavra e abrir o espelho e olhar para ele e nós vemos como se estivéssemos em um raio-x. E depois nós fechamos a Bíblia e nos esquecemos de como éramos. E só pensamos ainda como é a aparência dos outros. E o que então adiantou olhar no espelho? Nada. Não. Pela graça de Deus, nós nos colocaremos à disposição dEle, de todo o coração e de toda a alma. E pediremos que a sua vontade aconteça pela graça. Amém.